Ei, gente, tudo bem? Vamos gravar o nosso capítulo 13, que eu quero concluir minha missão de ler pelo menos o Evangelho de São Mateus aqui com vocês, para ir passando bastante informação. Agora a gente vai continuar, então o último, né, foi o capítulo 12, e a gente vai continuar aqui nas parábolas do reino. Jesus vai começar a falar em parábolas, né, que ele era um contador de histórias, até muitos de oratória, né? Técnicas de oratória. Vão falar muito do estilo de Jesus, né? Que como ele contava muitas histórias, e as histórias eram em parábolas, né? Então dá para você atribuir vários exemplos e aplicar vários momentos da sua vida. Cada hora que a gente lê elas vai ter um significado, a gente vai entender de uma forma diferente, vai ser aplicado na nossa vida de uma forma diferente. Então, vamos lá, que essa que é bem legal. As parábolas do reino, o semeador. Famosérrima essa aqui. O semeador. Naquele dia, saiu Jesus e assentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eu vou continuar e depois eu volto explicando ela, tá? Que ele mesmo vai explicar aqui depois. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que eles falam em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e ouçarem. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando o homem ouve a parábola do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Gente, o Thor tá roncando ali, tá? Ele ronca pra caramba. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos, que representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornam infrutuosa. A terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então vamos lá nessa parábola aqui, porque essa aqui dá muita pregação, muita mesmo, porque ela resume muito o que é o sistema, né? Assim, como que funciona o reino de Deus, a palavra de Deus. Os terrenos aqui, eu tenho um livro da Viviane Martinello, chama Mulheres Enraizadas. Eu gosto muito dele, e nele ela trata bem esse terreno também, que
os terrenos, né? Os 4 tipos de terreno que é falado aqui no Evangelho. Porque olha pra você ver, ó, Jesus compara a 4 solos, né? Que Luana, assim, acho que foi até na aldeia, se não me engano, também tem uma dinâmica lá que mostra essa parte do nosso coração, né? O que é o terreno do nosso coração, da nossa alma? Como que a gente recebe a palavra de Deus? E, por exemplo, ó, o primeiro solo que ele fala, um semeador saiu a semear, e semeando parte caiu ao longo do caminho. Então, o que é ao longo do caminho, né? Eu entendo que seria ao nosso redor, que realmente nem caiu dentro da gente. Quantas vezes a gente pode ir em alguma pregação, né? Ouvir coisas da televisão, ouvir coisas de Deus, coisas, palavras, né? Coisas da palavra de Deus que a gente já pode ter ouvido, mas que a gente nem deu ligança, né? Eu, por exemplo, antes de conhecer Jesus, eu realmente já tinha ouvido várias vezes, várias coisas, mas nada tinha caído no meu coração. Fica tudo à margem, né? Na beirada do caminho, não caiu dentro da gente, caiu tudo aqui na margem. E então nem frutifica, nem vai dar fruto, porque, né, caiu no meio do caminho. E o caminho passa muita pessoa, né? O caminho passa gente demais ao nosso redor, assim, né? E você acha que as pessoas vão ter cuidado com uma sementinha que caiu ali? Nada, né? Aí essa autora aqui, ela até vai comparar com... Pra gente tomar cuidado com as pessoas também que a gente tem ao nosso redor. Por quê? Às vezes a gente conta coisas da nossa vida, conta alguma emoção, conta algum plano, né? Só que às vezes a gente divide isso com as pessoas erradas. Às vezes você conta um sonho assim, eu quero ser cantora. E aí já vem alguém minando aquele seu sonho, né? Assim, te criticando. Eu tô dando um exemplo bobo, tá, gente? Eu não quero ser cantora, não. Mas quantos sonhos bobos que às vezes para você, para nós faz sentido, mas para as outras pessoas não, né? E aí elas já vêm com um monte de crítica, já vem roubando aquela palavra, já vem roubando aquele sonho. Talvez é um sonho que Deus colocou no coração mesmo, talvez seja para essa pessoa ser cantora. E outras pessoas, só que como tá na margem, tá na beira do caminho e todo mundo vai passando, né? Então vai minando aqueles sonhos, vai minando aquela palavra, vai minando. Por exemplo, a própria palavra também fala que nós temos valor, né? Nós somos valiosos para Cristo, para Deus. Antes de conhecer a Deus, eu já ouvi isso várias vezes, a minha vida inteira eu ouvi isso, né? Que nós somos filhos de Deus, nós somos valiosos para Deus. Mas aí você tá na escola e vem os amiguinhos fazendo bullying, né? E os amiguinhos vai te detona, coloca um monte de defeito, ri da sua cara. E aquilo ali rouba, né? Você pensa assim, poxa vida, não tem valor. Por quê? Porque caiu ao redor, né? Não caiu dentro de nós e as outras pessoas pisotearam nessa ideia para te fazer pensar que você não tem valor, né? Que você não é tão especial assim quanto Deus fala. Sobre sermos boas pessoas, né? Várias coisas assim da palavra de Deus que pode cair ao nosso redor e não frutificar, porque realmente não entrou dentro da gente e a gente permitiu com que as outras pessoas minassem essas ideias, né? Pisoteassem nelas e matassem isso dentro da gente. Então essas são as sementes ao longo do caminho. Aí até aqui, né, ó, na explicação, Jesus mesmo já fala, né, sobre o maligno também. Nós não lutamos contra pessoas de carne, né? Principados e potestades, né? As forças malignas estão no ar. Ó, então, quando o homem ouve a palavra do reino e não entende, nem entendeu, não caiu dentro dele, né? O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho, tá vendo? O maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então, eu acho que está muito ligada a essa do valor. Quantas pessoas aí não sabem o seu valor, né? Porque estão vivendo de acordo com o que as pessoas falam que elas são.
enquanto a gente não aprender o valor que a gente tem, não entender a palavra de Deus, não deixar ela cair dentro do nosso coração, realmente as pessoas vão continuar com a autoestima baixa, né? Assim, achando que é o que elas têm, o que elas fazem. O maligno vai roubando mesmo qualquer sementinha que te faça sentir especial para Deus. Porque não é da intenção dele, né? Quanto mais ele tirar da nossa visão que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos amados, que nós somos especiais, é melhor para ele, né? Porque aí ele nem tem muito trabalho. Quando a gente não se ama, quando a gente não sabe o nosso valor, cai em pecado facinho, a gente erra facinho, a gente mesmo se sabota. Então, para ele é bem fácil arrancar, é bem melhor arrancar essa parte do valor. E aí, tudo pode paralisar. Vamos lá, para uma próxima, que é o próximo terreno. Caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outro tipo de solo aqui, um solo pedregoso. Vai até frutificar, vai até nascer, e nasce até rapidinho, mas rapidinho morre também. Aí, a autora aqui, a Viviane Martinella, ela vai falar que é comparado ao terreno das nossas emoções. Nós somos muito volúveis, né? Assim, a gente pode acordar animado e não chegou nem na hora do almoço, a gente já pode estar desanimado, com preguiça e querendo morrer. E chegou no final da tarde, a gente já está na maior alegria de novo. Mulher, então, é uma variação de humor o mês inteiro, né? Então, as nossas emoções, nós somos muito volúveis. A gente está alegre, está triste na mesma hora. A gente está animado, extrapolando de alegria, e outra hora está numa tristeza, entrando em depressão. Uma hora a gente está calmo, outra hora a gente está ansioso. As nossas emoções, elas são totalmente inconstantes. E tem muita gente que recebe a palavra de Deus, fica empolgado ali na hora, fica super empolgado, né? Quer desbravar o mundo, mas não dá nem pouco tempo ali, né? Mal chegou em casa, já esqueceu tudo, né? Tá lá na igreja, eu sou filho amado de Deus, eu vou honrar minha família. E chega em casa já tá brigando com todo mundo. Eu não valho nada, eu não sou nada, né? E já tá naquela depressão. Mas por quê? Porque tá muito suscetível às emoções, né? Então, enquanto não enraizar mesmo ali, né? Até ultimamente está tendo bastante pregação falando que a nossa fé, ela não pode ser só emocional, né? Realmente a gente não pode ir só naquele show, ouvir as músicas, se emocionar pra caramba e na hora que vem as adversidades a gente tá fraco, né? A gente abala com qualquer coisa. Por isso que tem que estudar bastante, usar bastante da nossa razão e deixar bem essa palavra entrar, assim, entrar bem profundamente mesmo, porque não é sempre que a gente vai estar emocionado. E a fé, ela é provada nas horas difíceis, não é nas horas que tá ali cantando e louvando e que tá tudo bem, né? Nessa hora aí é fácil louvar a Deus, é fácil estar com Deus, mas é na hora que tá difícil mesmo que é a hora do vamos ver, né? Que é a hora da prova do 7. Eu, particularmente, assim, quando eu conheci Jesus, eu tive muitas, muitas, muitas consolações espirituais, muitas mesmo. Nossa, Deus me deu cada experiência, assim, fantástica, que nem se compara a nada nesse mundo. Mas com o tempo vai diminuindo, né? Assim, Deus não vai ficar deixando a gente viver no sobrenatural 100% do tempo. Muito menos que 100% do tempo, né? Assim, as consolações, elas são raras. Então, se a gente não se aprofundar, não enraizar, não permanece com Deus. E mesmo depois, né, das consolações que Deus me deu, depois eu passei por um período de muito silêncio mesmo de Deus, de não receber quase nada de consolação. Se não fosse eu ter estudado a palavra de Deus e ter me firmado em tudo que eu aprendi, eu não estaria firme aqui até hoje. Levando a palavra dele, né? Falando dele e ainda amando ele. Porque ele vai ficar em silêncio várias vezes, né? Ele vai deixar a gente, vai nos provar,
né? E a hora da aprovação ele tá em silêncio. Eu achei muito interessante alguém, eu não lembro, foi um pregador, comparou que é como se fosse uma sala de aula. O professor, enquanto ele tá dando a aula, ele fala, 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 fala. Mas na hora da prova ele fica caladinho. E na hora da prova a gente tem que fazer a gente, né? A gente pode até tentar pegar cola com os colegas ali. Eu e meus amigos, a gente pega muito umas com as outras ali. Mas a nota é individual. E a prova é individual. E é em silêncio. Esse professor pega colando demais também. Não sei se ele vai aprovar a gente, né? Que a gente tem que passar aprovado, né? A gente tem que ser aprovado nas fases, nas provas da vida que Deus vai colocando. Então tem que deixar essa palavra cair no nosso coração e enraizar muito. As pedras, né? As nossas crenças ali, né? Vão bloqueando muita coisa. Então tem que buscar enraizar o máximo possível. E não viver só de emoção, mas viver da razão também, né? Tem muita gente que é muito emotivo, muito emocionado, né? Ela, claro que é excelente, é muito bom, mas não tem como viver só disso. Aí até que, ó, Jesus também vai falar, ó, o solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Não permanece, entendeu? A casa não bateu as estacas da casa, não fez a fundação da casa. A casa dos três porquinhos, né? Que aí na hora que o lobo soprar, se não tiver enraizado, se não tiver descido a fundação da casa lá embaixo, a casa vai cair mesmo. Terceiro solo. Vamos lá, ó. As sementes caíram entre os espinhos, um solo espinhoso. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Ó, o que Jesus vai falar? O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. Esse aqui, a Viviane Martinelli vai até comparar com os prazeres, né? Porque outra arma do maligno, além de tentar fazer com que a gente perca a nossa identidade, né, ali, ele vai tentar seduzir, porque como o inferno não é atraente, ele tenta transformar o caminho que leva até lá atraente, né? Então, muitas das seduções do mundo realmente não são de Deus, né? A luxúria, né, os próprios prazeres carnais ali, o conforto, a riqueza, as honras, né, uma vida de sucesso no mundo é um espinho na carne, né? Porque não é o que Deus quer. Não que ele condene, não é que uma pessoa que tem sucesso no mundo, então não vai para o céu. Não tem nada a ver com isso. Não, às vezes Deus colocou essa pessoa lá para que ela dê exemplo, né? Mas a pessoa que ama essas paixões mais que a Deus, porque não pode tirar Deus do primeiro lugar. Deus tem que ser o centro de todas as coisas e está em primeiro lugar em tudo. Então, quando as pessoas trocam muito a Deus e deixam ele em último lugar pelos prazeres, aí não tá produzindo fruto, né? Não tá vivendo uma vida com propósito. Eu até tava vendo um vídeo esses dias, vi agora mais cedo, dos 7 pecados capitais. Por exemplo, a preguiça. A preguiça é um pecado que parece inofensivo, né? Assim, você não tá fazendo mal para ninguém, você só tá deixando de fazer o bem ou deixando de fazer algo para nós mesmos, teoricamente. Só que não. Para a palavra de Deus, a preguiça sim é um pecado, porque você deixa de viver uma vida com propósito. Porque Deus tem planos lindos e maravilhosos para nossa vida. Mas se a gente ficar só deitado no sofá, só curtindo o nosso conforto, só vivendo tudo que a gente quer, só fazendo só as coisas que a gente tá com vontade, então isso não é frutífero, né? Porque os frutos também têm que gerar virtude em nós, né? Então, você ficar deixando de limpar a casa, deixando de lavar a louça, deixando de cuidar do seu marido, da sua vida, dos seus filhos, de você, né? Deixando as coisas a Deus dará ali, deixando de zelar pelo trabalho, vivendo na maior preguiça, né? Assim,
Igual todo mundo pensa, ah, eu quero viver viajando. Ok, você vai só viajar, mas e aí? E o reino de Deus? Né? Como que tá? Como que fica? Não vai servir a Deus, não vai trabalhar para Deus, não vai viver seu propósito, não vai se edificar, cuidar da sua alma, né? Desenvolver virtudes. Então, isso aí também é pecado, né? E a preguiça é um pecado, é um espinho na carne. É esse prazer excessivo pelo conforto e não querer ficar desconfortável, né? Não querer lutar contra os nossos vícios. Então, vai, sufoca a palavra de Deus. Então, é um solo infértil também. Aí, agora o quarto tipo de terra, né? Ó, que é a terra boa. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por um, 60 por um, 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ó, a terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e compreende. Produz fruto. 100 por um, 60 por um, 30 por um. E o que é isso? É fruto. É... Vou dar um exemplo da minha vida mesmo, por exemplo. Eu sou absurdamente tímida. Sempre fui. É... Nossa, sempre fui super fechada ali, assim, tímida pra caramba. Mas Deus vai impulsionando, né? E Ele vai pedindo para que a gente fale, vai pedindo para que a gente exercite as virtudes. E, por exemplo, escrever é uma virtude, ler é uma virtude, explicar é uma virtude, falar é uma virtude, cuidar da sua casa é uma virtude. Talvez você não tenha paciência com pessoas lentas, e aí você começa a exercitar a virtude da paciência, para ter paciência com outras pessoas. Então, é uma virtude. Talvez é uma pessoa irada, que se estressa facilmente, e aí você começa a ficar calma. Tá exercitando uma virtude, tá produzindo um fruto, tá melhorando dentro de você. Talvez é uma pessoa preguiçosa, né? Que é o que eu citei. Mas não, você pega e começa a levar a sua casa e sua vida, assim, absurdamente diligente e disciplinada. Olha, exercitou uma virtude. São várias virtudes. E quanto mais você vai ouvindo e escutando e aprendendo com Deus, mais Ele vai moldando a nossa alma e vai colocando virtude. Porque Jesus é virtude, o Espírito Santo é virtude. E aí Ele vai aperfeiçoando cada vez mais a nossa alma. E aí, quando vê, você está fazendo várias coisas que antes você não fazia, mas que com Deus agora você faz, porque é uma alma virtuosa. É isso, os 4 tipos de solo. Que sejamos um bom solo para Deus, né? Para essa palavra cair. E é engraçado, porque Jesus sempre vai falar assim em parábolas. É muito difícil. Quem está com o coração fechado não consegue entender mesmo. Parece óbvio, né, para quem tem fé, mas para quem não tem, realmente é meio difícil. Mas vamos rezar para abrir os corações. Vamos continuar ali, ó, versículo 24. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio, e atai-o em feixes, para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Esse aqui, eu vou continuar explicando ele depois, porque Jesus mesmo também já vai explicar, tá? Eu vou continuar no próximo aqui, depois a gente volta nesse do joio. O grão de mostarda. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Vou ler a segunda porque são mais ou menos significado. Disse-lhes por fim, esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento,
que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então já era predito no Salmo que Jesus falaria em parábolas, né? Que o Messias falaria em parábolas. Aí, então olha para você ver o que a lógica do reino dos céus, né? Deus ama exaltar um humilde, um menor e um improvável. Ama. Ele ama. Pegar uma história de vida totalmente que podia dar tudo errado para poder transformar nas melhores histórias de vida e nos maiores exemplos. É o clássico de Jesus. Ele compara, olha, semente de mostarda, o grão de mostarda é o menor grão que existe. Ele é pequenininho. Mas na hora que é plantado em terreno bom, em solo bom, em terreno fértil, é a que vira a maior árvore, né? Então, como que ele transforma um humilde, um pequenininho, no maiorzão? Foi assim igual ele fez com Davi, né? Quando Samuel chegou na casa do pai de Davi, ele falou, vim aqui porque Deus me falou que daqui que vai sair o rei de Israel. E o pai de Davi, se não me engano, tinha 8 filhos. 8 ou 11 filhos. Ai, não lembro a quantidade. Mas eram muitos filhos. E o pai de Davi apresentou todos os filhos pro Samuel, menos o Davi, porque o Davi era muito menor. O Davi era muito pequenininho, era o mais novo, esmirradinho, ruivo, feio. E aí o pai dele pensou, falou, que isso? Esse aqui não, né? O meu menor filho, meu filho mais esmirradinho, não, esse aqui nunca vai ser rei, vou mostrar os outros. E ele apresentou todos os outros. E nenhum deles era o que o Senhor tinha apontado. Enquanto Davi não chegou, e o Senhor escolheu, falou, esse aí é que vai ser o rei de Israel. Deus escolhe os menores, os mais improváveis, e ele transforma em grandes homens, grandes mulheres, grandes pessoas, grandes testemunhos. A especialidade de Jesus é exaltar um humilde. Pessoas altivas, muito orgulhosas, soberbas, isso aí não tem muita vez com Deus. Deus gosta dos humildes, dos pequenos. Como diz Santa Teresinha, né? Os pequenininhos que se apoiam ali no elevador e que vão subindo com Jesus. Igual fermento também, né? É um pouquinho de pó que leveda a massa inteira, que transforma todo o pão. Que, né, dá esse volume, que cresce muito. Por quê? Porque os pequenos, eles se apoiam em Deus. Eles sabem que eles são pequenos demais. E é Deus que é grande, né? Então, Deus consegue aparecer através da vida deles. Deus é honrado através da vida deles. Porque os pequenos sempre vão dar honra para Deus. Eles sabem que eles não são nada. Aqui, ó. Agora, bora continuar lá. Versículo 36. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo? Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tá vendo Jesus? Gente, Jesus, assim, ele é o amor. Ele é o puro amor, mas ele não tá de brincadeira quando ele fala que existe o inferno. Ele não tá de brincadeira quando ele fala que existe o pecado. Ele não tá de brincadeira quando ele fala que vai ter castigo para quem não andar na linha, entendeu? Ele é bem verdadeiro, tanto que foi por isso que Jesus morreu. Se Jesus não falasse a verdade, ele não teria morrido. Tá dando uma diferente cor. Então, ele deixa bem claro aqui, ó. Tá vendo? A parábola do joio. Que o joio aqui... Eu vou pôr um videozinho aí na edição, que ele é bem legal. Mostra a diferença do joio com o trigo.
O joio, ele é idêntico ao trigo na aparência externa. Idêntico, eles são idênticos. Se você pegar a foto de uma foto de outro, só olhando você nem vai conseguir ver a diferença. Mas na hora que você abre ele, um tem fruto e o outro não tem nada dentro. O outro é vazio por dentro, totalmente vazio. Então olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Ó, agora onde você vê a diferença? Vamos lá, Madeni. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto nenhum, só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o trigo. Ele vai gastar o adubo, agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio pro trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Totalmente. E o que Deus pede da gente? Que a gente dê fruto. Sejamos justos e produzamos fruto. A gente tem que dar fruto. É um pedido de Jesus, quase que uma ordem. Se não der fruto, vai ser lançado na jena. Se na hora que vier a colheita a gente tiver vazio, vai para o inferno, entendeu? O inferno existe e muitas almas vão para lá. Não é loucura, não é historinha da Dona Carochinha, não é coisa de criança, de quando a gente aprendia na catequese e depois acha que isso é mentira. É verdade, entendeu? Muitas almas vão para lá. E é horrível, e é horroroso, e é... Nossa, assim, de todas as experiências que eu tive, pelo que eu entendi, eu não desejo o inferno nem pro meu pior inimigo, porque ficar sem Deus é terrível. E as almas que vão pro inferno, elas ficam sem Deus eternamente, entendeu? As pessoas pensam que a vida é aqui nessa terra, mas não é. Deus promete vida, é pós. A gente tem que se preocupar muito mais com o pós dessa vida, com o que a gente vai ter na eternidade, do que com o que tá aqui e agora. Não, peraí, mentira. A gente tem que viver o aqui e o agora, preocupados com a eternidade, né? E não negligenciar a eternidade como se fosse ser tudo só aqui, né? A nossa alma é eterna, a nossa alma é imortal. Existe vida após aqui ou não. Se for pro inferno, não tem vida, não. E aí, olha aqui, ó, Jesus deixa bem claro que ele tinha um campo, que no caso ele plantou a semente de trigo, que era para todo mundo dar fruto, mas infelizmente o maligno veio e jogou as sementes dele também, que era o joio. Então, para que os anjos não viessem ceifar antes da hora, né, e não confundissem, porque na hora da colheita tá tudo plantado. Os anjos vão vir e vão cortar tudo. Não tem como você cortar essa, deixar essa, sabe? Não tem jeito, corta tudo. E aí depois que vai separar o que vai ser joio do trigo. Vai cortar todo mundo e vai ver quem que é joio e trigo. Gente, o Thor parece o Tasmania. Ele fica ali arrumando uma coisinha. Ó, então, Jesus deixa bem claro aqui, ó, né, no versículo 43. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vai ter a colheita. Não adianta. No final dos tempos, vai colher tudo e vai separar quem deu fruto e quem não deu fruto. Preguiçosos que não querem dar fruto, deem fruto. Trata de dar fruto. Trata de viver uma vida com propósito. Por quê? Porque se não der fruto, tem consequência. Ah, mas Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus não sei o quê. Deus é, mas ele tá aqui falando, entendeu? Então, assim, tem que fazer. Eu vou continuar na minha preguiça porque Deus vai me salvar, que não sei o quê. Ok, então fica lá no purgatório queimando até fazer o que você tinha que ter feito. Porque se não fizer, tem consequência. Infelizmente, tem, né? Então, quem não viver... O lugar mais seguro pra gente ficar na nossa vida é no centro da vontade de Deus. Gente, o Thor tá descontando até. O lugar mais seguro pra gente ficar nessa vida é no centro da vontade de Deus. Quanto mais a gente fizer a vontade de Deus, quanto mais a gente cumprir o que Ele tem pra gente, mais próximo do céu a gente fica. Quem tem ouvidos, ouça. Quem não quer acreditar, quem não quer crer, então não sei o que tá fazendo aqui, sinceramente. Porque... não é o que Deus quer. Não precisa ser assim.
Versículo 44. O tesouro, a pérola e a rede. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Peraí. Que ronqueira, que ronqueira. Ó, o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando um grande valor, vai, vende tudo o que possui e compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Gente, então olha para você ver, é que só nesse capítulo, no 14, a gente tem 2 vezes Jesus falando sobre o inferno, 2 vezes alertando sobre o que vai acontecer com quem não der fruto, com quem não se apegar no reino dos céus, tá vendo? Vai separar os bons dos maus, isso é promessa, né? Então, Jesus já tá alertando, quem tem ouvidos ouça, é real. Quem acha que não existe, tá totalmente, redondamente enganado, que existe sim. E aí, o que é o reino dos céus? Olha o que Jesus compara, um tesouro, uma pérola, tá vendo? São as coisas mais preciosas. Quem experimenta o céu, gente, é um negócio de louco mesmo, assim, né? É incomparável, porque não tem nada nesse mundo que se compara ao céu. Eu já tive umas experiências e, assim, não é à toa que quem conhece Jesus e fica apaixonado com Jesus realmente dá a vida por Jesus. Não é à toa que existem tantos mártires, não é à toa que tem tanta gente aí que, 2025 anos, Jesus é o maior influencer e o que mais arrastou multidões, entendeu? Porque ele dá essas experiências, ele proporciona essas experiências. Pedir e achareis, buscar e encontrareis. Se quer ter uma experiência com o céu, pede a Deus que Ele vai te dar. É um negócio fantástico. Realmente é um tesouro, uma pérola, é a maior riqueza que pode existir. Não tem nada nesse mundo que compare. E quem encontra, realmente dá essa vida para conseguir o céu. Dá tudo que tem nessa vida para conseguir o céu. Porque é um tesouro imensamente maior do que qualquer riqueza que se possa acumular aqui nessa terra. Versículo 51 agora, ó. Coisas novas e velhas. Compreendeste tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Aqui, até depois a gente vai ver nas cartas, depois que a gente é instruído no reino de Deus, depois que a gente começa a entender sobre as coisas do reino dos céus, Jesus nos compara a um pai de família, porque nas missões de um pai de família está o sacerdócio, né? Jesus compara o pai a um sacerdote. Ele é o sacerdote da família. Ele tem que instruir os filhos dele, ele tem que ser um exemplo, ele tem que tirar do seu tesouro, né, do seu coração, coisas boas, coisas novas e velhas, comparar com as histórias antigas, com as histórias novas, olhar para o passado para ver quanto Deus cumpriu as promessas, para olhar para frente e ter confiança no futuro de que Deus vai continuar cumprindo. Então, é o exemplo, né, esse sacerdócio. A partir do momento que você tem esse conhecimento do reino de Deus, tem que ir passando para frente, até para que a gente consiga continuar aprendendo, né? A gente não aprende mais se não passar para frente, então tem que ir continuando nessa troca, né? De aprender, passar, e ser o sacerdote, dar o testemunho com a vida, né? E viver o exemplo mesmo, buscar o reino dos céus e buscar a Deus todos os dias. Outra coisa, assim, do reino dos céus que
que é muito interessante para quem tem fé. Eu vou usar essas cortinas aqui atrás só para poder explicar. Mas, por exemplo, quem não tem fé, né? Quem ainda não conhece as coisas de Deus, é como se estivesse vendo assim, né? Tem um véu tampando. Vê meio escuro ainda. Até vê uma luz ali vindo do fundo, mas ainda tá meio escuro. A partir do momento que a pessoa passa a ter fé, que Deus vai se revelando, aí a pessoa já começa a ver mais claro, como se diz, né? Ver que não é... ver muito além, né? Já começa a ver além do que uma pessoa normal sem fé vê. Mas tem hora que Deus vai revelar mais ainda, entendeu? E aí ele vai mostrando mais coisas ainda. Aí vê assim, né? Começa a ver além, o que é muito mais até sabedoria, né? A inteligência é diferente da sabedoria. Quando Deus vai revelando, ele mostra muito além do que os olhos humanos podem ver, né? A sabedoria, ela vai além, a sabedoria, ela passa do que o olho humano não consegue compreender. Então é isso. Agora eu penso, tanto que é melhor viver com fé, gente, viver vendo tudo clarinho, não assim, né, ó, do jeito que tá, não escuro, mas é uma claridade. Deus dá uma lanterna a partir do momento que a gente passa a ter fé e conhecer a palavra de Deus. É tudo muito mais limpo, ele infunde o Espírito Santo e a sabedoria dele. Então, aí começa a entender as parábolas. Quem não tem fé não consegue entender as parábolas de Deus, não consegue entrar, não consegue cair no coração. Então, a fé faz isso, a fé dá essa clareada, né? Ela ilumina tudo. E você vê muito mais, vê muito além do véu, muito além do que os olhos podem ver, né? Ultrapassa os limites do entendimento. Que tenhamos fé. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, versículo 53. Eu vou fechar ali por causa do barulho, tá? Pera aí. Aqui, ó, vamos continuar no versículo 53 agora. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga. Jesus foi para a cidade de nascimento, que nasceu em Belém. Jesus foi para a cidade que ele cresceu, que ele morou e passou a infância, né, e a juventude, Nazaré, que era uma cidade até mal vista, porque eles vão falar, né, não, pode vir coisa boa de Nazaré, não, lá de Nazaré sai coisa boa, que isso, Nazaré é uma cidade bem mal vista. Chegou na cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem essa sabedoria e essa força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Então, não ache estranho que você tenha conhecido a Deus e a sua família não te reconhece. Um profeta nunca é reconhecido na sua pátria. Talvez você até ajude outras pessoas fora da sua família, mas dentro da sua família realmente vai ser mais difícil. Porque dentro da família é onde está realmente os maiores problemas, né? Onde está o maior menosprezo, porque eles acham assim, que isso, eu te vi crescer, você não era nada, agora você está achando que você é alguém, né? Então, realmente acontece isso, né? E aconteceu com Jesus não foi diferente. Na cidade que viram ele crescer, que conheciam a família dele, foi a cidade que ele menos conseguiu operar milagres. Por quê? Porque eles desprezaram ele. Que isso, te vi crescer, você era filho da Maria. Não, você não. Você vai ser o Messias? Nunca. Você até tá falando umas coisas bonitinhas, né? Tô até admirado com a sua sabedoria, mas não, eu não vou te dar crédito, não. E aí, não vai ter milagre, né? Porque o principal ingrediente para ter milagre é ter fé. Então, lá ele não conseguiu fazer milagres.
Terminamos aqui o capítulo 13. Agora a gente vem pro 14, tá? Beijinhos, até o próximo dia. Gente, eu preciso melhorar minhas finalizações, né? Mas é porque eu fico tentando falar mais rápido pro vídeo não ficar grande. Mas, bora lá, vamos continuar. Beijos.